continuemos. 1770, Benjamin Franklin foi eleito grão-mestre da Loja das Nove Irmãs em Paris. Em 1771, a maçonaria do Grande Oriente foi fundada na França. Em 1776, a Ordem dos Perfectibilistas ou Illuminati foi fundada. É assim que eles se chamam, perfeitos. Então, a Revolução Americana começa. Então, por volta de 1776, tudo já estava preparado. Em 1778, Pedro I fundou o Círculo Secreto. Em 1785, o Congresso Grão-Maçônico supostamente planejou a Revolução Francesa. Os Illuminatis foram banidos na Bavária e se tornaram subversivos ali. Em 1789, houve a Revolução Francesa. Em 1784, houve a conspiração dos iluministas para derrubar os monarcas Habsburgs. Eles pertenciam ao Sacro Império Romano. Eles atacaram os monarcas porque a monarquia sempre se opôs ao governo jesuíta. Eles baniam os jesuítas, mas ninguém podia banir o poder da Igreja Católica Romana. Em 1816, John Adams escreveu ao presidente Jefferson: será que nós não deveríamos ter aqui um enxame regular dessas pessoas, disfarçados de forma tão perfeita como somente o rei dos ciganos conseguiria? Disfarçados de pintores, editores, escritores e diretores de escola? Se já houve um corpo de homens que merecesse a condenação eterna na terra e no inferno, é esta sociedade de Loyola. Eles não mediam palavras naquela época, uau! Bem, eles estão falando dos novos jesuítas e eu tenho uma citação para tudo do que eu falo. Muitos escritores nos advertiram dessa grande conspiração dos jesuítas, como, por exemplo, Samuel Morse, o inventor do Código Morse. Ele tentava mostrar que uma conspiração contra as liberdades da República estava agora em plena ação, sob a direção do intrépido príncipe Metternich da Áustria, que sabia que era impossível obliterar esse exemplo encrenqueiro de grande e livre nação pela força das armas. Então tentou realizar o seu objetivo pela agência de um exército de jesuítas. A quantidade de fatos e argumentos que vão provar a existência dessa conspiração vai deixar perplexo qualquer homem que abrir o livro com a mesma incredulidade que nós tivemos. Vejam então que essas eram as pessoas que os presidentes criam que estavam por trás de todas essas conspirações. O próprio presidente Abraham Lincoln disse: os protestantes, tanto do norte quanto do sul, certamente se uniriam para exterminar os sacerdotes e os jesuítas. Se eles soubessem que os sacerdotes, as freiras e os monges que diariamente chegam até as nossas praias com o pretexto de pregar a sua religião, nada mais são do que emissários do Papa e de Napoleão III. Ele também era um maçom. E de outros déspotas da Europa, para prejudicar as nossas instituições, alienar o coração do nosso povo, da nossa Constituição, das nossas leis e destruir as nossas escolas e preparar um reino de anarquia. Aqui, da mesma forma como fizeram na Irlanda, no México, na Espanha, e onde quer que haja pessoas que queiram ser livres. Essa é uma declaração e tanto. 50 anos na Igreja de Roma, escrito pelo padre Charles Schinneke. Ele era católico e se tornou protestante. Ele diz que esta guerra não seria possível sem a sinistra influência dos jesuítas. E nós devemos ao Papa o fato de que nós agora vemos a nossa terra vermelha com o sangue dos nossos filhos mais nobres. Abraham Lincoln, 1865, 16º presidente dos Estados Unidos. Esta é uma carta particular de Lincoln, que foi queimada por seu filho Robert, mas foi recuperada por Charles Schinneke. Ele era o confidente pessoal do presidente. Numa carta com data de 22 de janeiro de 1870, Mazzini escreveu a Pike. Pike era um alto maçom. Ele escreveu um manual da maçonaria escocesa. Ele disse o seguinte: devemos permitir que todas as federações continuem exatamente como estão. Tudo deve parecer como era no início, com seus sistemas, suas autoridades centrais e diversos modos de correspondência entre os altos graus do mesmo rito, organizadas como estão no presente. Mas nós devemos criar um super rito, que deve permanecer desconhecido, ao qual nós chamaremos os maçons do grau mais alto. Nós vamos escolhê-los. Com respeito aos nossos irmãos da maçonaria, esses homens devem prometer o mais absoluto segredo. Através desse rito supremo, nós vamos governar toda a maçonaria. E ela vai se tornar um centro internacional. Será o centro mais poderoso porque o seu endereço será desconhecido. Então, Albert Pike escreveu uma carta para Mazzini, com data de 15 de agosto de 1871.
na qual ele disse que deveria haver uma ordem mundial. Uma única ordem mundial em que todas as nações do mundo se submeteriam ao controle de uma única organização. E para conseguir isso, eles fizeram planos. E há inúmeras citações para isso, eu coloquei várias delas na tela, porque alguém pode dizer, eu não confio nesta daqui, ou naquela outra, ou nesta outra. Então há referências aqui embaixo, referências aqui em cima, haverá referências em outros slides, de fontes diferentes. Ele disse, e por falar nisso, isso estava à disposição lá no Museu Britânico, e era exibida ali até que foi tirado dali. A Primeira Guerra Mundial, para derrubar o poder dos czares da Rússia, protetores da ortodoxia, e produzir um Estado comunista ateu. Será que isso aconteceu? Claro, e foi escrito muito antes do evento. Muito antes do evento. Isso foi escrito em 1871. Mas essa guerra começou em 1914. A Segunda Grande Guerra Mundial. Isso também foi escrito muito antes do evento. Fazer guerra entre a Grã-Bretanha e a Alemanha para fortalecer o comunismo como antítese da cultura judeu-cristã e produzir um Estado sionista em Israel. Será que eles conseguiram alcançar esse objetivo? Sim. De fato, depois dessa guerra, Israel assumiu a forma presente, sob a proteção da Inglaterra. E então, interessante, uma terceira guerra mundial, uma guerra no Oriente Médio envolvendo o judaísmo e o Islã, e escalando para dimensões internacionais. Isso é fascinante. Você acha que esta é uma das cartas? O que você acha? Sim, parece que nós estamos na trilha certa. Então veja aqui uma outra citação, se alguém não quiser acreditar na primeira citação. Mazzini com Pike desenvolveram um plano para 3 guerras mundiais para que eventualmente toda a nação pudesse dispor a entregar a sua soberania nacional a um governo mundial. A Primeira Guerra deveria terminar o regime dos czares na Rússia. A Segunda Guerra deveria permitir que a União Soviética controlasse a Europa. A Terceira Guerra Mundial deveria ocorrer no Oriente Médio entre os muçulmanos e os judeus e resultaria no Armagedon. Interessante. Agora, como eles pretendiam fazer isso? Vamos ler o que Albert Pike escreveu sobre essas guerras e como essas guerras seriam desencadeadas. Aqui está uma citação. Devemos desencadear os nihilistas e os ateus. Vejam, o destruidor e os ateístas. E provocaremos um formidável cataclisma social, que em seu horror mostrará claramente às nações o efeito do ateísmo absoluto, a origem da selvageria e o tumulto mais sangrento. Então, por toda parte, os cidadãos obrigados a se defenderem contra a minoria dos revolucionários exterminarão esses destruidores da civilização. E a massa, desiludida com o cristianismo, receberá a luz pura através da manifestação universal da pura doutrina de Lúcifer. Será a destruição do cristianismo e do ateísmo. Ambos serão conquistados e exterminados ao mesmo tempo. Que plano inteligente! Então você esfrega os dois sistemas que você criou, um contra o outro, e você criou o ateísmo como antítese contra a cultura judeu-cristã, e você faz com que haja uma colisão entre os dois, até que eles se destruam. E disso você vai obter uma nova ordem mundial e uma nova religião, que será muito mais esotérica e honrará a Satanás. Esse não é um plano muito esperto? Ele tem alcançado sucesso. É por isso que em latim, ordo ab cao, a ordem que vem do caos. Esse é o lema que a maçonaria usa. Aqui está um de seus documentos, lembram-se? E eu tirei essa foto numa loja maçônica.